Vamos falar agora da reforma tributária, os principais pontos aí justamente da sua regulamentação, como o cashback e também isenção de algumas categorias profissionais. Vamos conversar agora com Luiz Cláudio Vattari, que é advogado especialista em direito tributário. Muito bom dia, Luiz. Muito bom dia, Matos. Como vai? Luiz, então, o governo apresentou o projeto nesta semana, né? O detalhamento são os projetos necessários para que a reforma possa ser colocada de fato em vigor no país e chamou atenção dessa questão do cashback, que haveria então o desconto dos impostos em contas de luz, água, também o gás, né? O botijão de gás. Queria que o senhor explicasse então qual que foi essa proposta do governo e eu acredito que haverá uma aderência, portanto, no Congresso Nacional. Sim, na verdade, Matos, isso já decorre já da emenda constitucional aprovada no final do ano passado, que já previa, né, o cashback para famílias de baixa renda. Na verdade, funciona pelo texto da lei, até quem ganha família, né, o núcleo familiar que ganha até meio salário mínimo, vai ter direito a aplicar para esse cashback, que vai representar descontos, né, nas próprias contas de luz, ou mesmo o retorno financeiro desses valores. Não, ainda o mecanismo não foi, deve ser detalhado evidentemente agora, se será realmente na futura conta, no consumo, pode haver também um repasse, né? E uma informação importante também é o cadastro único, né? Então o governo, acredito que vai fazer também uma avaliação, um pente fino nesse cadastro para evitar fraudes, né? Perfeito. Eu imagino que o governo já vai usar a base que existe do Bolsa Família para poder já começar com, não necessariamente pedir para que todo mundo se cadastre, ele já começa com o cadastro, né? É até interessante que fala que vai ser um cadastro automático, existe essa previsão. Existe as possibilidades de desconto, né? É bom dizer que nós vamos ter o famoso Imposto ao Valor Agregado, o IVA dual, e é previsto, sim, isenções de até 100%, cashback, né? Vamos dizer, de até 100%, e vamos deixar para os estados e municípios decidirem a parte deles. Então, pode ser que tenhamos diferenças dependendo do estado e município. Estamos conversando com o Luiz Cláudio Vattari, advogado especialista em direito tributário. Agora, a pergunta do nosso comentarista José Maria Trindade. Pois não, doutor Luiz Carlos, muito bom dia. Doutor Luiz Carlos, nós estamos vivendo um momento muito importante, né? Eu diria até uma virada total na economia do país. Prometem um futuro muito melhor com essa reforma tributária que agora chega nos detalhes exatamente nessa regulamentação que o Marcelo falou. Nesse ponto específico do cashback, é uma novidade aqui no Brasil. O senhor acha que isso vai pegar? Existe uma possibilidade? Porque dizem que o programa Bolsa Família é superior, é muito de melhor qualidade até do que esse dinheiro de volta. Isso é verdade. Bom dia, Trindade. Isso é verdade. Realmente, o Bolsa Família dispõe um valor muito maior para famílias de baixa renda. A ideia tanto da reforma e aqui quanto do projeto de lei é tentar neutralizar a tributação sobre o consumo, né? Então, obviamente que ele vai ser muito mais limitado, mas em países onde existe o famoso rebate, né, que seria o cashback, o retorno desses valores, funciona desde que você tenha uma fiscalização com cadastro único que vai ser criado, com deixar bem claro as regras do cashback, né? E ele foi efetivo, eu acredito, para a família de baixa renda, por mais que o valor seja marginal, ele vai ser muito representativo. Por exemplo, a gente está falando do limite de R$800, arredondando para cima do salário mínimo, metade do salário mínimo, né? Então, no máximo, essa pessoa vai ter seus R$300 de volta. Sim, parece pouco, né? Mas se a gente pensar que isso pode equivaler a 30%, de 20% a 30% da renda familiar, eu acho que seria uma bela ajuda ao Bolsa Família. Eu entendo que eles se complementam, um sobre a renda, outro sobre o consumo. Agora a pergunta também do nosso comentarista Mano Ferreira. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista. Eu queria trazer outro aspecto que está sendo discutido, que é a desoneração da cesta básica. É uma política que já existia, mas que era um tanto descentralizada, né? Tinham diferentes listas de cesta básica, agora a gente vai ter uma lista única, nacional. Como que é a expectativa do senhor a respeito dessa lista na tramitação do projeto agora de regulamentação no Congresso? Sobre a cesta básica, como você bem disse, Mano, já existe, né, uma sistemática de isenção da cesta básica, não só alimentos, mas de outros produtos.
interessante que você falou que era muito regionalizada, e eu acredito que o trâmite perante o legislativo continua sendo regionalizada, porque nós temos a questão federal, que é o CBS, e a questão local e estadual e local, que é o IBS. E a gente tem que ver também que o Brasil é um país continental, então a gente tem itens que podem ser cesta básica, por exemplo, Sul e Sudeste, não fazer parte da cesta básica do Norte e Nordeste. E eu não estou falando de preço, tá? É uma questão cultural mesmo. Então, a importância daquele alimento para aquela região, o hábito daquela população. Então, isso explica o porquê a cesta básica hoje pode ser diferenciada. Claro, agora havendo uma centralização através desses dois tributos, esses dois novos tributos, vai ficar mais fácil determinar. Então, arroz e feijão se consome no Brasil inteiro, né? Agora, tem algum tipo de farinha, algum tipo de alimento que é muito regionalizado, e ele também deve receber essa isenção. Por quê? É consumido no local. Então, eu acredito que a tramitação pelas câmaras vão olhar para isso, eles vão deixar uma lista fechada, mas vou deixar uma certa abertura para a inclusão de itens locais. Exatamente, inclusive não haveria então a tributação, mas aí, nesse caso, então, quem é mais rico também e quem é mais pobre vai ser um tratamento igualitário. Mas eu queria que o senhor falasse então dessa expectativa, dessa regulamentação. A gente sabe que é um ano eleitoral, o governo, dentro da sua agenda, espera ainda, né, que antes do recesso parlamentar, porque depois de julho, agosto, a gente sabe que as eleições municipais devem contaminar, evidentemente, a casa. Isso sempre acontece, seja aqui em São Paulo, seja Brasília. Na visão do senhor, esses mecanismos, né, as pessoas estão acompanhando, ouvindo, têm interesse. Isso deve ficar para que ano? 2026, 2025? Olha, Marcelo, eu espero que saia esse ano, sim, como foi, ainda que seja o final do ano, né, como foi a própria reforma, né? Ano passado foi aprovada bem no final do ano. Eu espero que seja aprovado esse ano, porque o período de transição já começa a partir do ano de 25. Claro, né, possivelmente a população em geral não vai sentir qualquer mudança significativa, mas as empresas, contribuintes, as estruturas e nós, advogados, já vamos estar trabalhando em dois sistemas. Então, nós vamos ter um desafio, como a própria unidade disse, foi um momento histórico, mas nós vamos ver os próximos anos com dois sistemas, o novo e o antigo, né? Cada um com a sua complexidade, cada um com seus desafios. Então, eu espero que a legislação, pelo menos a legislação que vai reger, esteja pronta, pelo menos a federal, porque depois que vem a regulamentação federal, para a parte do CBS vai estar coberta. A gente não pode esquecer que ainda existe a competência dos municípios / estados, e eles vão ter que ter as legislações respectivas para, por exemplo, para dar a alíquota local do IBS, uma coisa que ainda não saiu e está afligindo muito o mercado, né, não só os advogados, mas também os contribuintes, e acho que a população como um todo, é que não se existe ainda uma alíquota. Mesmo no projeto, está dizendo, vamos ter uma alíquota, vai ter liberdade dos estados e municípios, cada um atribuir o seu dentro dos parâmetros, mas hoje não existe um número. Desde a reforma, nós já temos toda a sistemática possível para fazer o cálculo, faltando só essa questão matemática de darem alíquota, que, como você falou, no ano eleitoral, vai ser uma alíquota de 2 dígitos, possivelmente acima de 20%, mais próximos dos 30%, que não vai ser nada, digamos assim, que não vai ser combustível político, pelo contrário, vai ter um efeito contrário, porque você vai pensar que vai ser começar tributado a 25%, 26%, 30%, sempre o aumento de imposto eleitoral não é uma boa estratégia. Sem dúvida, claro que nós vamos acompanhar tudo aqui na Jovem Pan e agradecemos Luiz Cláudio Vattari, advogado especialista em direito tributário. Um ótimo final de semana para o senhor. Para vocês também, muito obrigado pela oportunidade, sempre à disposição.